18h41, o Radar de Notícias está de volta para o terceiro e último bloco, que você sabe é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso amigo, telespectador, apoiador de longa data do Radar, seu Manuel. Neste momento, neste último bloco do nosso último programa da semana, eu tenho um enorme prazer e a satisfação de dividir a bancada com o vereador Daniel Santos, do PP, um dos vereadores novatos dessa legislatura, que volta aqui ao nosso programa para analisar os primeiros passos da Câmara, os primeiros passos do governo Lucas Sanches. Então, vereador Daniel, muitíssimo obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo, boa noite. André, boa noite, é um prazer muito grande voltar aos estúdios do Radar de Notícias, um programa de grande relevância para a sociedade guarulhense. Quero desejar aqui também uma boa noite já, né, para o nosso amigo Léo, que é um parceiro. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite e estarei sempre à disposição do Radar de Notícias. Nós agradecemos a cordialidade e gentileza do senhor. Até estava comentando com o senhor nos bastidores aqui que nós temos que ter muita responsabilidade quando divulgamos informação. Então, antes de começarmos de fato a nossa entrevista, o senhor me permita, por gentileza, o Ivan Lopes nos questiona sobre o que eu disse no final do bloco anterior, sobre o uso de drones para o monitoramento de focos de dengue. E ele pergunta, entrar com um drone não é considerado invasão de propriedade? Ivan, neste caso, não seria a invasão de propriedade entrar dentro da casa da pessoa, muro adentro, fazer rasantes no imóvel, porque isso de fato categorizaria uma invasão de propriedade, mas é o monitoramento, são drones de alta tecnologia que voariam sob altas alturas para sobrevoar, mapear com a melhor tecnologia eventuais focos de dengue na nossa cidade e não de fato a invasão de propriedade. Peço desculpa se não fui claro na exposição e espero que eu tenha sido neste momento. Dito isso, vereador, vamos começar a nossa entrevista. E é claro que nós gostaríamos de ter os convidados aqui sendo indagados apenas sobre iniciativas legislativas, analisar as coisas mais concretas, mas eu não poderia começar a nossa entrevista sem ouvi-lo sobre um fato triste que ocorreu na Câmara ontem, uma briga entre o vereador Kleber e o vereador Rômulo. E por que eu estou questionando isso para o senhor? Nas imagens que muitos veículos de comunicação divulgaram, o senhor é um dos vereadores que entra para separar a briga, num ato correto, para evitar que nós tivéssemos escalado para vias de fato. Então, pergunto para o senhor, o que o senhor sentiu ontem especificamente, nesse episódio, o que o senhor tem a dizer para a população que espera dos vereadores produtividade legislativa, vendo cenas como essa? E não foi o primeiro episódio um episódio triste que ocorreu nessa legislatura. O senhor se sente constrangido com tanto barraco dentro da Câmara, vereador? Sim, até porque o poder emana do povo, né? Nós fomos eleitos para representar a população. E não é bacana a população acompanhar uma casa legislativa onde nós estamos ali para apresentar projetos benéficos para toda a sociedade, ela vê o que tem visto, né, no início dessa legislatura. É óbvio, André, que, inclusive, em toda família tem a discórdia, né? Nunca vamos viver 100% de acordo com temas tão divergentes tratados na Câmara Municipal. Porém, eu prezo pela ética, pelo respeito, pelo bom senso. Eu acho que é muito importante, até porque nós somos parlamentares e parlamentar é aquele que discute. É aquele que diverge de opinião, porém tem que ter respeito, tem que ter ética. É óbvio que cada pessoa tem a sua maneira de fiscalizar, de tratar, de discutir, né? O vereador citado, o Kleber Ribeiro, ele se tornou muito conhecido na cidade, inclusive a primeira vez candidato e já também eleito vereador, pela forma de fiscalizar. Eu tenho uma outra maneira de fiscalizar. Eu vou aos hospitais, esses dias fui no CEMEG. Eu trato todo mundo com respeito, eu acho que com ética, com respeito, a gente entra em qualquer lugar e a gente consegue sair de qualquer lugar deixando as portas abertas. Outras pessoas, outros vereadores, inclusive, em legislatura anterior, tinham um comportamento de fiscalizar dessa maneira, de chegar, gritar e procurar médico, querer levar médico para a delegacia. E, infelizmente, ou sei lá, felizmente, não conseguiu êxito na eleição. Por quê?
eu vejo que esse tipo de comportamento não traz um resultado positivo para a população. Porque o que a população quer? Eu já conversei isso com o Kleber e falo aqui com muita tranquilidade, é um amigo, uma pessoa que eu tenho um grande carinho, muito mais novo do que eu, apesar de não parecer, né? Mas é muito mais novo do que eu. A população, ela precisa de uma resposta, ela precisa de que nós, que somos hoje representantes da população, que a gente entregue em relação à saúde, em relação ao geral. Então, apenas fazer barulho, gritar, é óbvio que uma parte da população até se sente representada porque tem alguém lutando por determinado tema. Só que se isso não resultar num trabalho efetivo, em benefício para a população, não vai adiantar nada. Então, o que tem acontecido na Câmara Municipal, em outras sessões, e principalmente ontem, né, que a minha imagem também foi veiculada aí, graças a Deus, de maneira positiva, em meio a uma grande confusão, né, foi vergonhoso demais. Eu chamei o Kleber, conversei com o Kleber, inclusive na imagem muitas pessoas perguntaram: Daniel, como que pode? Todo mundo gritando, todo mundo nervoso e você sorrindo, né? Não adianta, tá todo mundo exaltado. Se eu me exaltar, se eu levantar a voz, acabo perdendo a razão, e até porque não tinha nada a ver com aquela confusão, e o meu papel sempre foi pacificador, né? Meu papel tanto dentro da igreja, como em comunidade, como no meu trabalho, sempre foi da gente sentar. Eu acho que todos os temas mais intrigantes da sociedade e da vida, todos eles é possível a gente resolver indo para a mesa, baixando o tom da voz, olhando no olho e conversando com calma e com tranquilidade. E a minha preocupação ali, até porque o Kleber estava muito exaltado, foi o professor Rômulo, que naquele momento eu não vi uma confusão anterior, os bastidores do que gerou aquela confusão, eu não acompanhei. Porém, naquele momento, o professor Rômulo, que é do PT, e o Kleber é do PL, então nós estamos falando aí de dois extremos, mas eu inclusive deixei muito claro ali, conversando com os amigos, que não se tratava de sigla partidária, se trata de ser humano, de coração, de convivência, né, de comportamento. E a minha preocupação era que o professor Rômulo se levantasse e agisse da mesma maneira, né, e um acabasse agredindo o outro. E tanto é que na imagem eu fui sorrindo até o professor Rômulo e falei: professor, calma, o senhor é um veterano aqui da casa, né? Uma pessoa boa, um bom ser humano, me trata muito bem, graças a Deus. Nesses 3 meses de Câmara Municipal, não tenho confusão com ninguém, procuro viver em harmonia com todo mundo, porque eu acho que é assim que a gente vence na vida, né? O mundo dá muita volta, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu posso ter divergência política dentro do campo de ideologia, dentro de temática. E eu até converso esses dias na Câmara Municipal, eu citei o nome de uma pessoa, de uma vereadora, tratando sobre um tema de um projeto meu que foi deliberado, e eu deixei isso muito bem claro com ela logo após. Falei assim: ó, nunca a gente vai tratar aqui de coração, de pessoas, sempre a gente vai tratar relacionado a tema. O nosso debate sempre será no campo do intelecto e jamais no campo pessoal. Então eu repudio esse tipo de comportamento. O Kleber é meu amigo, eu já falei para ele e falo aqui inclusive no Radar de Notícias, eu acho que esse comportamento pode levar pessoas a 2 caminhos, a 2 extremos. Pode ser que a pessoa se torne famosa e alcance o objetivo, consiga um cargo dentro da política muito maior, ou pode ser que, de repente, tenha um mandato cassado. E se eu puder dar um recado aqui, um conselho para o Kleber, que é um amigo, que é um companheiro, é que tome muito cuidado, né? É sanguíneo, então a gente sabe que a qualquer momento ele pode explodir, mas cuidado com as palavras, com o comportamento. É o conselho de um amigo parceiro que quer muito bem do vereador Kleber e também do professor Rômulo, do PT. Muito bem. É importante que tenhamos pessoas centradas para evitar e tomara que esse tipo de cena não se repita no Parlamento Guarulhense. Vereador, quero ouvir o senhor sobre 2 projetos que o senhor apresentou nesse início de ano. Ainda não foram, o mérito ainda não foi analisado, mas acho que são iniciativas importantes de nós conversarmos aqui. Primeiro, o que seria o programa, caso venha a ser aprovado, o que seria o programa de tolerância zero aqui na nossa cidade, que o senhor propõe, e o que a nossa cidade ganharia com a eventual aprovação deste projeto do senhor? Bom, a nossa ideia quanto a projetos que têm sido apresentados é justamente a gente trazer resultados importantes para a sociedade.
Então, nós vemos algumas situações aqui, por exemplo, de pichação na nossa cidade, né? De vandalismo na nossa cidade. Então, eu apresento esse programa apresentei esse projeto Tolerância Zero, a gente focado justamente em combater todo tipo de ato de vandalismo, de pichação, um programa de conscientização contra esse tipo de vandalismo que, infelizmente, acontece na nossa cidade. Eu que sou pautado, né, na segurança pública, que visa o bem-estar da nossa cidade, da nossa população, sempre trabalho dentro dessa linha, desse aspecto. E o projeto do senhor, projeto 12 de 2025, PL 12 de 2025, que visa criar o plano emergencial contra altas temperaturas. Qual foi o objetivo deste projeto, por que o senhor o apresentou e também, em sendo aprovado, que tipo de política pública a nossa cidade ganha ao ter essa legislação sobre as altas temperaturas? Bom, nós temos aqui nesse projeto alguns artigos e um deles é muito importante, né, quando a gente fala de um plano emergencial de alta temperatura. Por exemplo, eu quero frisar aqui, eu que tenho uma preocupação muito grande até com a zeladoria pública, né, tenho recebido muitas demandas concernentes às praças e tudo mais, e a gente tem um foco aí de atender essas demandas, e graças a Deus temos tido uma resposta da Prefeitura, dentro do governo do prefeito Lucas Sanches. Dentro desse plano, a gente pede para que a Prefeitura, sendo aprovado, né, institui esse plano, tendo em todas as praças públicas, por exemplo, o bebedouro. A gente pensa dentro desse plano, no plano a gente pensa aí em diminuir o número de veículos no período de alta temperatura, pensando no aquecimento global. São vários artigos. E um que eu ressalto, que vai trazer uma efetividade dentro da política pública, é a gente ter em cada praça da nossa cidade bebedouro. A gente pensa em pessoas que vivem em situação de rua, no período de alta temperatura, onde essas pessoas elas matam a sua sede, né? Então, a gente ter no centro da cidade, em regiões populosas, tenda com distribuição de água. Então, o nosso projeto ele foca bem nessa questão. Muito bem, é importante porque muitas pessoas tratam, eu considero um quadro gravíssimo de emergência climática, mas infelizmente muitas pessoas acabam tratando com desdém esse tipo de coisa, menosprezando, virando as costas para o aquecimento global. E nós vimos, não apenas no que diz respeito às ondas de calor, mas quando há as fortes chuvas que destroem cidades, sempre me lembro do que aconteceu em várias cidades do Rio Grande do Sul. Isso mostra que as cidades não estão preparadas para as mudanças climáticas. Então, iniciativas como essa do senhor fazem total sentido e tomara que seja aprovado. Vereador, aproveitando que o senhor falou sobre receber muitas demandas de limpeza de praças e etc., nesses aproximadamente quase entrando no 4º mês desde que o senhor foi empossado, até aqui, que tipo de demanda o senhor mais recebe? O senhor, a sua equipe, o seu gabinete? O que a população mais pede do vereador Daniel Santos? Em relação à saúde, educação, tapa-buraco, né, situação de buraco na nossa cidade e também zeladoria. Nós sabemos da dificuldade e quando eu já falei aqui no Radar de Notícias que a questão de saúde ela não é uma questão apenas da cidade de Guarulhos. Hoje, na responsabilidade do prefeito Lucas Sanches, mas não é uma questão só da nossa cidade, só do município. Eu recebo muitas demandas e reclamações lá do Hospital Geral. Inclusive, eu como capelão, eu vou ao hospital não somente público, mas privado, né? Já fui inúmeras vezes no Hospital Bom Clima e ter pessoas lá esperando 3 horas, 4 horas para ser atendido. Então, as demandas têm sido variadas, mas as principais são aquelas bem conhecidas de todos nós, né? Em relação à saúde, em relação à educação, o pessoal pede muito, creche, principalmente início do ano, né? E o que tem hoje aí, inclusive nas redes sociais, né, tomado aí as redes sociais, questão de buraco, zeladoria, o que concernente à zeladoria já está acertando na cidade aos poucos, é o início do governo, buraco não surgiu ontem na cidade, não apareceram todos os buracos a partir de 1º de janeiro, então o que eu sempre converso com pessoas quando me faz esse tipo de demanda e quando fazem reclamações, até porque as pessoas querem uma resposta para agora, né? Nós somos imediatistas. Porém,
quando a gente muda de residência, por exemplo, não precisa nem mudar de residência. Se você inventar de trocar o quarto para a sala e a sala para o quarto, até você ajustar todas as coisas... Dá trabalho. Dá trabalho e demanda tempo. Agora, imagine uma cidade com quase 1.400.000 habitantes. Então, até entender todas as secretarias, recursos, o que precisa ser tratado com emergência, fortes chuvas, enchentes, estrago na cidade, muito prejuízo. Então, até arrumar toda a casa demanda tempo, né? Ainda mais quando se fala numa questão de uma licitação, contratação de empresas terceirizadas. Não é da mesma forma que eu invento de pintar uma parede da minha casa, ligo para um amigo, contrato ele de manhã, ele finaliza o trabalho à tarde. Então, tem todo um processo e eu acredito que logo a nossa cidade, o governo, prefeito Lucas Sanches, com os secretários e com o apoio dos vereadores, nós que estamos mais próximos da população, do bairro, dos eleitores, apontando aonde tem a deficiência, logo nós teremos aí grandes respostas e entregas para toda a população. Vereador, na semana passada, quando o seu xará Daniel Alves esteve aqui, eu questionei sobre se ele enxergava como viável uma contratação emergencial de uma empresa que fizesse a produção de massa asfáltica para tapar buraco. E eu fui absolutamente convencido de que não era o caso. Primeiro, o prefeito alega da temporada de chuvas e segundo, o vereador Daniel Alves explicou que no rol de contratações emergenciais, a operação tapa-buraco não se enquadra no que é emergencial. E eu fui absolutamente convencido, então eu não vou indagar o senhor sobre isso, mas, na minha modesta opinião, o que entra no rol de coisas emergenciais é a saúde. E eu queria ouvir o senhor sobre um aspecto específico. O senhor deve ter sido impactado pelas reportagens que a TV Globo fez aqui na nossa cidade essa semana, e uma delas fala sobre a falta de médicos infectologistas em diversos pontos da nossa cidade. E um trecho da reportagem narra a falta de médicos que auxiliam guarulhenses no tratamento, por exemplo, contra a AIDS. Contrato este que não foi renovado pelo prefeito Guti. E isso isenta, em partes, o prefeito Lucas do caos que está acontecendo. Ocorre que nós já estamos no dia 20 de março e nós não temos nenhum desdobramento de contratação para este ramo específico da saúde. Diante deste cenário, o senhor não acha que caberia, aí sim, neste caso, algo emergencial? Porque a reportagem da Globo narra uma das unidades, o CTA do Paravente, uma médica para 1.000 atendimentos. É humanamente impossível. Não cabia uma medida emergencial, vereador? Sim, quando se fala de saúde é prioridade, né? Até porque nós falamos de buraco, eu entendo, inclusive, que caberia sim uma contratação de uma empresa para tapa-buraco, para resolver essas questões, tendo como uma questão emergencial, até porque eu recebi vídeos e informações de motoqueiros que caíram no buraco, se machucaram, envolve vida, é acidente e tudo mais. Porém, a saúde é prioridade. Eu sentei com o secretário da Saúde, o senhor Márcio Chaves, inclusive muito técnico. Ele me explicou várias questões em relação à questão da saúde de maneira muito técnica, está trabalhando com muita seriedade. No dia que eu fui na secretaria, ele estava com um conselho, eu fiquei esperando lá quase 1 hora e compreendi, porque a prioridade não era apenas a minha conversa, a conversa de um vereador com um secretário, mas de um conselho buscando melhoria na área da saúde. Eu entendo que sim, se trata de emergência, que deve ser sim contratado, porém com pessoas técnicas, né? Eu não sou técnico na área da saúde, eu não sou o executivo, não sou eu que executo, porém eu apoio e acho que em relação à saúde é a prioridade acima de tudo, porque para a gente viver bem em sociedade, creche, precisa de vaga na creche? Sim, mas se tiver vaga na creche e a criança não estiver saudável, não estiver com saúde, ela não vai estudar, né? É importante ter todas as vias perfeitas da nossa cidade? Sim, com certeza, mas se eu não tiver saúde, eu não vou sair para a rua, não vou utilizar meu automóvel, minha bicicleta, não tem como eu me locomover. Então, eu entendo que sim, a saúde é prioridade e o que for de resposta imediata para já em relação à saúde é viável e tem meu apoio. 19 em ponto, quero agradecer a todos que estão na audiência, muitas mensagens, muitos telespectadores que acredito que vieram através da divulgação feita pelo senhor e pela sua equipe, muitos aqui nos acompanhando, o Alexandre Tavares, o Marcelo Lousada,
o Edgar Miranda, Washington do Guarde, Fátima Aparecida, Lenete Lopes, a Fátima eu já falei, entre outros que estão aqui na nossa audiência. Então, muito obrigado a todos que vieram através da equipe da divulgação do vereador. Convido que vocês se tornem telespectadores cativos do Radar de Notícias. Será um prazer tê-los aqui diariamente. Vereador, vamos falar sobre o projeto de lei, agora já a lei aprovada, vai à sanção do prefeito Lucas Sanches, que alterou o nome da Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal. 28 votos favoráveis, 4 contrários. Entre os 28 favoráveis esteve o voto do senhor. E eu gostaria de questioná-lo, por que o senhor votou a favor deste projeto? E mais, o que se discute por muita gente é que o projeto tem essa alteração da nomenclatura, que era um anseio da categoria e que ela reconhecia atribuições da guarda como policiamento comunitário, ostensivo, etc. e tal, mas que, apesar da mudança da nomenclatura, não se tem nenhum benefício à guarda, agora a Polícia Municipal. Como que o senhor responde a esse tipo de, digamos, crítica à iniciativa da Prefeitura, por favor? Bom, a segurança pública ela é um dever do Estado de acordo com a Constituição Federal e ela é também um direito de todos, ou seja, qualquer cidadão, não precisa ele ser um policial, não precisa ele ser um GCM ou um profissional da segurança, se ele vê uma pessoa, por exemplo, efetuando um furto, ele pode dar voz de prisão. Então, também a segurança pública ela é um dever de todos. Quando a gente fala da GCM, a antiga GCM, antigamente ela trabalhava apenas para trazer segurança em ambientes concernente ao município. Então, lá no Bosque Maia, tem uma base da GCM. A GCM trabalhava ali para proteger as pessoas que estavam dentro do ambiente. Enfim, a GCM já recebeu um poder de polícia concernente a patrulhamento, a abordagem, a apreensão e a prisão de indivíduos cometendo ilícito. Então, a GCM já fazia um patrulhamento preventivo, um patrulhamento ostensivo, fardada. A GCM já fazia, inclusive, inúmeras abordagens na nossa cidade, trazendo resultados importantíssimos. Eu vejo uma importância muito grande nesse reconhecimento do STF em reconhecer a GCM como polícia municipal, tendo em vista que a GCM já tinha um poder de polícia. E eu gosto muito de falar da prática e não a gente ficar tratando apenas teoria. O que acontece ou o que acontecia na prática? Muitas pessoas vinham conversar comigo. Daniel, eu fui abordado pelo guardinha, GCM não é polícia, GCM não podia me abordar. O GCM passou aqui patrulhando e não deveria patrulhar porque não são policiais, eles são guardas e guardinhas, e tratava até de uma forma pejorativa, desrespeitosa. E o que eu entendo que na prática, no serviço diário do GCM, isso acabava trazendo até mesmo um desconforto não só para quem estava efetuando a segurança pública, como também uma resistência da parte de quem estava sendo abordado. Então, o projeto não trata, no momento, essa pauta do aumento salarial, do reconhecimento salarial. Ela é importante, ela tem que ser discutida, ela tem que ser aprovada. Eu entendo que os policiais municipais, agora da nossa cidade, eles precisam de uma valorização do seu trabalho. Precisam. Só que esse não foi o momento de discutir sobre valorização. Esse não foi o momento, inclusive eu entendo, e aqui quando eu falo de valorização, eu falo de um reconhecimento salarial. Sim. Mas eu entendo que a nomenclatura Polícia Municipal é sim um reconhecimento aos GCM, é uma valorização aos GCMs, principalmente no âmbito da sua função, no desempenhar da sua função no dia a dia. Eu votei favorável, apoio totalmente, vai trazer muito mais credibilidade ao trabalho da categoria. Para a população é de extrema importância, porque enquanto mais policiais nós temos, infelizmente, hoje na cidade de Guarulhos, uma invasão, dizem que vem vans de São Paulo, da Cracolândia, e traz usuários de entorpecente, pessoas em situação de rua, para a região da Vila Rio, Jardim São Paulo.
Então, a população hoje, ela clama por segurança pública. Ela clama pela presença da polícia. Então, tendo este reconhecimento, esta valorização, e hoje nós tendo mais policiais na cidade de Guarulhos, até porque eu fiz um levantamento com o secretário de segurança da nossa cidade, de assuntos de segurança da nossa cidade, e o coronel Hélio, referente à produtividade, ao trabalho da GCM nos últimos 2 anos. São trabalhos valorosos, resultado positivo. Nos 27 anos de GCM, teve uma ocorrência com resistência e resultado morte, e foi legítima defesa do GCM. Né? Então, os policiais municipais da nossa cidade, é o que me indagaram, as pessoas perguntam, mas espera aí, você pega um GCM, você pega um guarda e chama ele de polícia, e aí vai subir para a cabeça, ele não tem preparo, ele não tem técnica, não tem modus operandes, modos operacionais para lidar com todo esse poder que está recebendo. Ora, ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez. Afinal de contas, ele passou por um curso técnico de segurança pública, foi aprovado, né? Foi diplomado e todo dia está aí protegendo pessoas e com muita técnica. Né? A gente vê os resultados todos positivos e o que alguém pode usar de negativo foi uma situação de resistência e de defesa, legítima defesa. Então, os policiais municipais da nossa cidade estão de parabéns, o prefeito Lucas Sanches está de parabéns, o coronel Hélio também está de parabéns. A Polícia Municipal da nossa cidade pode contar com o mandato do vereador Daniel Santos. Eu sou um policial, eu sei o que é acordar de manhã, colocar uma farda, deixar a sua família em casa, sem saber se você vai voltar para casa, porque você não sabe o que você vai enfrentar. Ser um policial é você estar numa ocorrência de parto, onde você vê um bebê nascer e posterior você se depara com uma troca de tiro. Posterior você se depara com pessoas que foram roubadas. Então, parabéns aos policiais municipais, podem contar com o meu mandato. Eu, inclusive, aqui quero ressaltar essa importância, esse reconhecimento do STF, e eu achei fenomenal essa aprovação da nossa GCM de Guarulhos se tornar, portanto, Polícia Municipal. De uma forma objetiva, vereador, o senhor não teme que essa lei seja suspensa, como já ocorreu em pelo menos mais 13 cidades aqui do estado de São Paulo? O entendimento do Procurador-Geral de Justiça é que essa mudança de GCM para a Polícia Municipal é inconstitucional, o que, no limite, pelo menos temporariamente, transformaria a aprovação dos senhores em uma medida inócua. O senhor não teme que isso aconteça? Olha, eu acho que o TJ de São Paulo e também todo o judiciário deveria se preocupar com o cidadão e não com uma nomenclatura. Tá? Se tem um reconhecimento do STF, se a guarda já fazia um trabalho de policiamento, então eu acho que o nosso inimigo é outro, deve ser outro. Não a segurança pública, mas o nosso inimigo deve ser pessoas que estão prejudicando trabalhadores, pais de família. Então, infelizmente, isso aconteceu em São Paulo e em outras cidades. Pode acontecer em Guarulhos? Pode, mas eu acho que o judiciário deveria utilizar toda a sua técnica, todo o seu profissionalismo, todo o seu esforço, o seu tempo, o dinheiro para proteger a população e para aprovar o que é benéfico para a sociedade. E a Polícia Municipal, ela é benéfica e será benéfica para a sociedade. 19h10, vereador, para a gente encerrar, gosto sempre de, na medida do possível, dar voz aqui a um questionamento da nossa audiência. E hoje a pergunta que eu vou transferir para o senhor é feita pelo Rogério Eugênio. Eu vou adaptar aqui rapidamente. Ele pede para que o senhor fale um pouco a respeito do entrosamento do senhor com o delegado Gustavo Mesquita e o vereador Rafa Marques, que integram a Comissão de Segurança Pública. E também, ao lado, por exemplo, do vereador Gilvan, integrantes da que no meio político chama-se de Bancada da Bala. 3 desses 4 representantes dessa bancada são novatos e os senhores estão, o senhor, o Rafa e o delegado, na Comissão de Segurança Pública. Nesse início de mandato dos senhores, como que está esse entendimento, esse entrosamento?
Muito bom, excelente. O delegado é um grande parceiro, um amigo, um irmãozão, o qual aqui mando o meu abraço, membro da Comissão de Segurança Pública. O Rafa Marques, que é GCM, agora policial municipal. Rafa Marques, muito técnico, muito inteligente, um grande parceiro, sendo, portanto, o presidente da Comissão de Segurança Pública, e eu sou o secretário. Gilvan Passos é um irmão que eu tenho um grande carinho. A gente se conhece antes da política, antes de eu me tornar, portanto, vereador na cidade de Guarulhos. É também policial militar. Nós temos um entrosamento, a gente sempre procura sentar, conversar, discutir dentro do respeito, da ética, e não com vaidade de que um é delegado da Polícia Civil, outro é policial militar, outro policial municipal, mas a gente procura tratar o tema com muita ética, com muita responsabilidade e sempre visando o que é importante para a população, para toda a sociedade. Esse é o nosso foco dentro da comissão e dentro da Câmara Municipal de Guarulhos. Muito bem, vereador. Queria agradecer ao senhor pela presença, agradecer também a nossa massiva audiência e convidar a você, convidei o telespectador que está aqui hoje, que volte outras vezes, mas também, se possível, você que está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, nós queremos continuar crescendo, levando conteúdo de informação para as pessoas. Então, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva, clique no botão inscrever-se, é rápido, é fácil, ative o sininho para você saber quando o Radar de Notícias está ao vivo, isso vai nos ajudar a crescer cada vez mais. E para a gente encerrar agora, de fato, vereador, não sei se o senhor já estava aqui nos estúdios, quando eu e o Léo dissemos que a meta para o programa de hoje no YouTube era de 60 likes. Nós não apenas batemos essa meta de 60 likes, como neste momento temos 81 likes. Então foi uma meta batida com sucesso. E nós temos uma tradição aqui no programa, quando uma meta é alcançada, nós damos a oportunidade ao nosso convidado de bater o sininho como uma forma de celebrar. Há vereadores mais, como eu posso dizer, empolgados, que tratam o nosso sininho com uma certa empolgação. Há vereadores com um perfil mais parecido com o senhor, mais comedido, centrado, que tocam o sininho de forma comedida. Então, ao seu modo, vereador, fique à vontade. Obrigado pela grande audiência. Celebre aí essa meta alcançada e desde já dizendo ao senhor que volte mais vezes ao nosso programa. O nosso Radar de Notícias estará sempre de portas abertas ao senhor, a toda a sua equipe. Então, volte mais vezes. Obrigado pela entrevista muito franca e boa sorte no trabalho. Fique à vontade. Muito obrigado, André, Léo, a toda a audiência, o Marcelo Lousada, que é fã, né, do Radar de Notícias, acompanha já há muitos anos, é um grande amigo, um grande parceiro. E a todos vocês que acompanharam ontem, né, a minha maneira tranquila, sorridente, para acalmar uma confusão, né? Em meio à guerra, sorrindo, jamais vou bater no sininho aqui para quebrar a mesa, né? Então, vamos lá comemorar com muita calma e tranquilidade. Parabéns aí pelos 81 likes e também pelo Radar de Notícias. Muito obrigado, vereador. Há aqueles que apagam fogo com gasolina e aqueles que apagam fogo com um sorriso no rosto, como o senhor fez ontem. É muito melhor, todos nós ganhamos. Vereador, muito obrigado a toda a sua equipe que está aqui conosco. Obrigado ao nosso telespectador, sem os quais este programa não existiria. Então, obrigado a todos. Esse é o nosso último programa da semana. Voltaremos na segunda-feira, 18 horas, no horário que você já sabe, já está acostumado. E o nosso convidado, o colunista político Rabi Kalil, sempre com bastidores imperdíveis da política guarulhense. Desejo a você que nos acompanhou ao longo de toda esta semana um ótimo descanso nesta quinta-feira, um abençoado final de semana para você e para sua família, uma boa sexta-feira também. E nós nos vemos na segunda-feira aqui no Radar de Notícias. Portanto, fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima. No ar, Radar de Notícias.